Minha fama é ser cofundador da Wikipédia. Você diria que é tipo o Wozniak da Wikipédia? Já fui chamado assim. Você considera isso um elogio? Deveria. Se eu realmente tivesse muito orgulho da Wikipédia... Imagino que já vimos seu ex-colega, Jimmy Wales, que recentemente participou de um podcast onde lhe fizeram uma pergunta parecida. Só para deixar claro, certo, Jimmy era um dos 3 sócios. Então esses caras são meio que os fundadores institucionais, mas a pessoa que realmente começou tudo, esse sou eu. Este é Larry Sanger, pioneiro da internet e cofundador do primeiro destino de todos em pesquisas na internet, a Wikipédia. Ele estava lá desde o começo, deu o nome, ajudou a moldar e viu tudo explodir em dezenas de milhares de artigos no primeiro ano. Anos depois, Sanger afirma que algo deu errado. O criador da maior enciclopédia do mundo acredita que ela agora influencia silenciosamente o pensamento de milhões. E nem sempre da maneira mais honesta. Ele argumenta que a Wikipédia se afastou da neutralidade e passou a apresentar viés de enquadramento e, em alguns casos, até mesmo propaganda, onde escolhas sutis de palavras podem decidir quem está certo, quem está errado e quais ideias são empurradas para fora da conversa aceitável. Hoje vamos explicar como neutralidade difere de objetividade e como artigos da Wikipédia podem manipular a opinião pública. Quem controla essas páginas controversas e por quê? Sanger acredita que neutralidade e liberdade de expressão aumentam e diminuem juntas. Se você se interessa por como a mídia pode ser manipulada e como funcionam a informação e a desinformação, e quem está usando propaganda para manipular seus sentimentos sobre eventos globais, este é o episódio, então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Larry Sanger, obrigado por participar. Tudo bem, é bom estar aqui. Obrigado por entrar na minha tenda e embarcar nessa aventura até Nova York. Então, rapidamente, explique para o público quem é você e qual é exatamente a sua preocupação que você gostaria de discutir hoje. Bem, meu nome é Larry Sanger. Acho que minha formação é em filosofia, então ainda me considero um filósofo. Meu motivo de fama é que sou cofundador da Wikipédia. Gosto de me chamar de ex-fundador. Agora... Você disse isso com facilidade, afirmou ser cofundador da Wikipédia. Vimos. Jimmy Wales, seu ex-colega, esteve em um podcast onde lhe fizeram pergunta parecida. E ele disse que era o fundador, e então o apresentador perguntou se ele era realmente o cofundador. Então ele disse que não se importava e depois foi embora. E isso pareceu meio bombástico. Podemos dizer uma resposta apoplética a uma pergunta bastante simples. Então, estou curioso por que ele respondeu dessa forma. Ele já respondeu assim muitas vezes no passado, dizendo que realmente não se importa porque ficou tão irritado dessa vez, eu não tenho certeza. Acho que é principalmente porque o entrevistador repetiu a pergunta tantas vezes e ele achou que estava sendo desrespeitado. Eu suponho. Entendi, mas ele é o cofundador, assim como você. Vocês dois são os cofundadores. Bem... Acho que isso é questão de opinião, não? Segundo a Wikipédia, como falamos, eu li e você era o cofundador, então vamos manter isso. Ele costumava dizer que eu era... Ele colocou isso nos 3 primeiros comunicados à imprensa, de qualquer forma. Estranho. Então você meio que se manifestou desde aquele dia da fundação como um dos fundadores da Wikipédia e falou sobre alguns dos possíveis problemas em relação à Wikipédia, como uma ferramenta para a informação. Coerção, podemos dizer, a manipulação de como as pessoas pensam e entendem notícias e informações. E você realmente não parou, e isso te levou a publicar uma espécie de tese sobre como podemos reformar a Wikipédia para ser mais neutra. Certo? Acho que, para contextualizar, você pode nos contar como começou a Wikipédia? Em resumo, como isso foi formado e qual era a missão original dessa enciclopédia na internet, só para deixar claro. Na verdade, são 9 teses a que você está se referindo em larrysanger.org e que, na verdade, postei a partir da minha página de usuário na Wikipédia. Foi lá que coloquei pela primeira vez, então essa é a história de origem da Wikipédia. Basicamente, eu conhecia Jimmy Wales de lá. Na verdade, um dos primeiros grupos de discussão em que entrei na internet, em 1994, acho, havia algo chamado Discussão Moderada de Filosofia Objetivista, MDOP, da qual Jimmy Wales era o dono e moderador.
Então nós entramos em alguns debates e tudo mais, e ele me ligou uma vez depois que tivemos uma discussão ou algo assim e tentou resolver as coisas. Achei isso legal. E depois eu estava fazendo uma viagem pelo país e visitei ele e um amigo em comum nosso que também morava em Chicago na época, no caminho para visitar meu tio. E nós realmente nos conhecemos pessoalmente, então, sabe, não éramos amigos muito próximos, mas éramos amigos de certa forma. E quando eu estava procurando em 2000 uma maneira de direcionar meu trabalho para a internet, porque eu já tinha criado um site antes disso, estava pedindo conselhos a amigos sobre, você sabe, o que fazer com o site em que eu estava trabalhando. Esse era o Newpedia. Sim, chama-se Revisão de Sanger, entendi. Não está mais online. E ele disse, bem, não trabalhe nisso, venha trabalhar para mim e você vai começar uma nova enciclopédia chamada Newpedia, entendi. Então achei que era uma ótima ideia. Na verdade, eu sonhava em trabalhar em uma enciclopédia. Pensei, se eu não for ser professor de filosofia, o que por motivos que não preciso explicar, eu decidi não ser, enquanto eu estava terminando meu doutorado. Pensei que talvez trabalhar em uma enciclopédia seria uma boa alternativa. E então, aqui eu tive a oportunidade não só de trabalhar em uma, mas de começar uma. Então, essa era a missão, essencialmente começar a Newpedia, organizar as pessoas, definir as políticas e os processos e realmente ser o editor-chefe. Então, eu trabalhei nisso por um ano, mas foi um processo muito lento porque queríamos que todo o produto fosse muito confiável e de alta qualidade. E um amigo meu estava me contando em 2 de janeiro de 2001 sobre o Wix, que era um tipo de site que já existia há cerca de 6 anos na época. O wiki original se chamava WikiWikiWeb, que significa rápido, vindo da palavra havaiana WikiWiki, como o wiki. Táxis. E exatamente no aeroporto de Honolulu, aparentemente. E então... Ele me contou como eles funcionavam, como se alguém editasse uma página, outra pessoa poderia editar e corrigir erros e assim por diante, e eles negociavam entre si. As edições ficam todas imediatamente visíveis, como se você estivesse trabalhando no seu próprio computador. E era isso que esses sites do tipo Wiki eram. Eles eram mais abertos, menos como fontes de informação centralizadas que as pessoas podiam ajustar. Na verdade, eles eram tão centralizados quanto são agora. A diferença é que não havia toda essa infraestrutura massiva por trás deles. Wikipédia. Se eles quisessem simplesmente mudar, suas políticas poderiam voltar a ser como eram antes. Provavelmente seria um pouco mais bagunçado, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim o tempo todo, certo? Então, os editores da Newpedia realmente não queriam ter nada a ver com uma wiki. E então, depois de cerca de uma semana conversando sobre isso com eles, decidimos lançar a wiki da Newpedia com seu próprio nome. Então eu a chamei de Wikipédia e Jimmy Wales registrou o domínio. E só para deixar claro, certo? Jimmy era o CEO de uma empresa chamada Bomos e um dos 3 sócios, certo? Havia um sócio oculto e também havia outro amigo do Jimmy chamado Tim Shell. E ele se tornou meu amigo quando eu trabalhava lá. E ele é outro sócio do Balmas. Então esses caras são meio que os fundadores institucionais da Wikipédia, mas a pessoa que realmente deu início a tudo, esse sou eu, certo? Você diria que é tipo o Wozniak da Wikipédia? Como assim? Ou você é tipo o Steve Wozniak da Wikipédia? Na verdade, não conheço muito bem a história dele, mas já me chamaram assim, na verdade. Você vê isso como um elogio porque deveria. Se eu realmente tivesse muito orgulho da Wikipédia, talvez achasse justo.
Acho que sim. Steve Jobs é meio que esse cara enigmático na linha de frente, por assim dizer. E aí Wozniak é meio que o gênio, o cérebro por trás disso. Meio que a força orientadora espiritual e moral dessa coisa. Pelo menos no começo, talvez. Entendi. Certo, É daí que vem essa comparação. certo, entendi. Quero dizer, Jimmy estava bem no meio de tudo desde o começo. Não quero negar isso. Sim, claro, e ele tinha suas próprias exigências, com certeza. Nem tudo veio de mim. Ok, então. E aí o site simplesmente cresceu muito rápido, explodiu. No primeiro ano recebemos 20 mil artigos. E sim, tenho que dizer que fiquei impressionado, realmente surpreso com esse tipo de sucesso, que simplesmente caiu no nosso colo. Eu não fazia ideia de que seria tão bem sucedido, e posso te dizer também que um dos principais motivos para o sucesso é que nós concentramos o esforço durante um ano antes. Reunir pessoas que já estavam interessadas em escrever uma enciclopédia, essas pessoas merecem tanto ser agradecidas e parabenizadas quanto qualquer outra. A gente não precisou buscar muitos primeiros usuários, já os tínhamos. Entendi. Mas desde o começo, sempre existiu o compromisso com a neutralidade, algo muito difícil ao escrever uma enciclopédia, certo? Como você cria uma plataforma que consegue apresentar informações de forma neutra? Porque pequenas mudanças na linguagem podem alterar a forma como o público vê uma pessoa, um evento, uma instituição, e isso é uma tarefa difícil. Mas foi um compromisso que a Wikipédia assumiu desde o início. E, de acordo com as suas palavras, talvez tenha havido um desvio nesse compromisso com a neutralidade. Então, você pode explicar como funciona a neutralidade? E talvez algum exemplo de como isso pode ser manipulado. Claro. Sim, como isso pode ser manipulado de várias maneiras, de qualquer forma. A ideia básica de neutralidade realmente precisa ser diferenciada de objetividade, então, na verdade, vamos começar por aí, porque muitas pessoas não entendem essa diferença e eu quero deixar isso claro. Então, objetividade é uma característica de pessoas, de mentes, certo? Então, uma pessoa é objetiva e o que isso significa é a abordagem dela em relação a um problema. Uma pergunta é isenta de emoção, ela não é motivada por ahm, pré-julgamento da situação, ela se concentra nas evidências acima de tudo e, especialmente, exige treinamento, uso cuidadoso da lógica, então todas essas coisas fazem parte da virtude da objetividade. Não tem nada a ver com neutralidade em si, então neutralidade não é uma característica das pessoas, é uma característica dos textos ou da comunicação de modo geral. Então, podemos dizer que o ensino, o jornalismo e as obras de referência podem ser, e eu acho que devem ser, neutros. E o que isso significa é que quando há uma área de discordância, então a comunicação não toma partido, certo? O texto não toma partido novamente. Isso não está falando sobre os autores do artigo. O autor pode até achar que uma posição está correta, mas se ele escreve algo de forma neutra, então ele está simplesmente apresentando o que chamamos de paisagens dialéticas, como uma conversa, certo? Ensinar o debate é uma coisa, uma frase carregada que vai irritar as pessoas, mas mesmo assim foi uma frase usada por um bom motivo. Na verdade, é realmente importante, né? Se você realmente quer entender qualquer assunto que seja controverso, entender o debate. E você realmente precisa ensinar o debate antes de estudá-lo, antes de poder entendê-lo e tomar uma posição realmente bem informada.
Agora, isso parece desafiador, certo? É extremamente desafiador. Porque você meio que precisa fortalecer os dois lados, exatamente, e também precisa fortalecê-los. E quando eu digo fortalecer, apenas, obviamente, apresentar o raciocínio mais sólido, válido e lógico para os dois lados de um argumento, mas também acho criar algum tipo de distinção de que talvez eles não tenham o mesmo peso. Acho que é algo que me pergunto ao buscar um meio termo. Você pode pensar em algum tipo de ditador tirânico ou demagogo, e ele pode ter uma justificativa para querer cometer algum tipo de ato atroz, e eu acho que de boa fé. Você deveria explicar o motivo, mas precisa conseguir fazer isso de uma forma para dizer, bem, ele está obviamente errado, mas está mostrando o raciocínio dele para o motivo de estar fazendo isso. Aaron Jr., sim, de novo. Na sua explicação sobre o que esse tipo de artigo pretende, você realmente fala sobre as intenções do autor, certo? E o que estou dizendo é que isso é verdade para um texto neutro em que você nem sequer considera os autores. Em outras palavras, você literalmente não toma partido. Agora, existe algo chamado janela de Overton, eu suponho. E você não pode falar sobre literalmente toda a opinião potencial ou real sobre qualquer questão que surja, porque não há espaço suficiente, então você realmente precisa ser seletivo. No entanto, jornalistas, especialmente, e bons escritores de enciclopédia, são treinados, e na verdade eles são especialistas. Eles realmente entendem porque precisam pensar nessas coisas sempre que escrevem. Quão importante é, essencialmente, não apenas pesar os lados igualmente, mas explicar cada posição. De forma compreensiva. O melhor jornalismo sobre problemas realmente faz uma tentativa genuína de se colocar no lugar de todos os envolvidos na controvérsia, certo? Então agora, se você quiser dizer, por exemplo, que um artigo sobre o formato da Terra deve simplesmente descartar a teoria da Terra plana. E então isso meio que fica fora da janela de Overton ou algo assim? Ou se você está, sei lá, editando uma enciclopédia em inglês, e você não acha que existe esse negócio de direito ao porte de armas, certo? Então isso estaria fora da sua janela de Overton, mas aí o que você tem que dizer é... A enciclopédia pode ser neutra dentro dos seus limites, mas ela tem limites. E, portanto, nesse sentido, ela é, na verdade, tendenciosa. E eu fico confortável em dizer isso, então existem graus de neutralidade. Aaron Barrett, sim. Por exemplo, o argumento sobre o formato da Terra, embora pareça pouco controverso, ilustra que concordamos que ela não é plana. Mas vale a pena mencionar que existem grupos que realmente acreditam nisso, e eles deveriam ser classificados como marginais. Aaron Ross, sim, bem, eu acho, em um contexto realmente robusto, em um recurso realmente neutro, eles não deveriam ser classificados como marginais. Eles não deveriam ser classificados pelos autores do artigo de forma alguma, porque os autores não estão envolvidos, não participam do ato de classificar. Isso não é o que eles fazem, na verdade. Eles dizem que a teoria da Terra plana é classificada como marginal por geólogos tradicionais. Entendi, sim. É só isso que você precisa dizer. Entendi, faz sentido. Então não é algo marginal ontologicamente, certo? Não é só que isso seja marginal, é marginal na perspectiva do mainstream ou de qualquer instituição de cosmologistas. Se houver uma questão sobre a qual exista alguma disputa e uma afirmação for feita que alguém importante, razoavelmente importante, discorda, então isso é atribuído. Essa é a regra, basicamente. Eu vejo que a Wikipédia costumava seguir essa regra, certo? Não segue mais. Entendi. E é assim que ela ficou aquém. Os autores acabam moldando as coisas para tornar certas questões menos aceitáveis, ou fora da janela de Overton. E você sente que isso é subjetivo por parte dos próprios editores, entendi? E isso acaba moldando a opinião pública.
certo? E na sua opinião, isso agora talvez esteja agindo como eu evito dizer propaganda? Não sei se você usaria esse termo, Eu uso esse termo o tempo todo. certo? Agora isso virou uma ferramenta para manipular as pessoas a acreditarem em certos conjuntos de informações. Eu acho que claramente é. Eu acho que existem, quero dizer, uma das maiores empresas de edição da Wikipédia se chama literalmente WikiPR, certo? Relações Públicas foi criada por um cara que inventou a palavra propaganda, certo? Bem, eu não sei se ele inventou, mas com certeza ele ensinou o conceito para o mundo. Edward Bernay Eddy, Bernay é sobrinho de Sigmund Freud. certo? Então, sim, e claro, é usado. Acho que há pessoas que basicamente têm que pagar para relações públicas só para manipular seus artigos. E nós não sabemos quais das contas da Wikipédia são realmente pagas. Dessa forma, Entendi. Então, quem cooptou a Wikipédia? Isso está sendo feito por todos os lados? Está sendo feito por um lado especificamente, por uma instituição especificamente? Como você classificaria esse tipo de enquadramento? a melhor explicação que temos é: nós não sabemos. Por causa da própria natureza da Wikipédia, a Wikipédia permite que as pessoas participem sem nem mesmo criar uma conta. Quando elas criam uma conta, geralmente não compartilham seus nomes reais ou outras informações pessoais identificáveis. E basicamente não há como saber quem está no controle final ou como tudo funciona. Seria fascinante se de alguma forma alguém tivesse uma visão de Deus e tivesse exposto todo mundo, ou pelo menos tivesse um banco de dados com todas as informações e dissesse: ok, quem está trabalhando para quem, em quais países, mas ninguém sabe. Acho que deve ser algumas pessoas bastante ricas e poderosas em relação a certos artigos, porque há algumas pessoas que estão trabalhando em tempo integral, conforme necessário, para reforçar sua própria influência sobre determinados artigos. Aaron, claro, e não só nos Estados Unidos, mas globalmente. Acho que sim. Quero dizer, você imagina, né? Com qualquer conflito, quem é o mocinho, quem é o vilão, sempre há forças opostas de cada lado, tentando moldar o artigo para sugerir que nós, na verdade, somos os mocinhos aqui, né? Mas eu diria isso de modo geral. A Wikipédia tem o que eu chamo de estrutura. Agora, você poderia chamar isso de viés, eu suponho, embora eu ache que uma estrutura seja um pouco diferente de um viés. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas essa estrutura eu chamo de GASP. Então, globalista, acadêmico, secular e progressista. Então, globalista no sentido de tipo instituições multinacionais tentando impor sua vontade ao mundo. Acadêmico no sentido de que, seja qual for a visão predominante entre os acadêmicos, é apresentada como fato. Opiniões minoritárias, né, se são permitidas, o que às vezes não são rotuladas como tal ou desprezadas. Vamos ver. Secular significa essencialmente que, em artigos sobre temas religiosos, especialmente qualquer coisa que seja um ponto de controvérsia, é basicamente histórico crítico. Estudiosos da Bíblia, por exemplo, e outros estudiosos seculares em filosofia ou em religião, eles tendem a assumir o naturalismo metodológico, o que basicamente significa que você não pode assumir ou afirmar que qualquer coisa sobrenatural aconteceu, o que é tão tendencioso quanto parece. Então, o PENGASP significa progressivo. E bem, acho que isso não precisa de muita explicação. Nós mais ou menos sabemos o que isso significa. Há muitos exemplos que você pode dar sobre todos esses pontos, mas um bom exemplo recente de algo que eu chamaria de progressivo é o artigo sobre o genocídio em Gaza.
Vale a pena mostrar isso? O que é isso? Vale mostrar isso, só para dar uma olhada? Trevor, neste artigo, no primeiro parágrafo, se você ler, vai ver isso. A Wikipédia afirma, no que chama de Wikivoice, em sua própria voz, que Israel cometeu genocídio em Gaza, e isso nem chega a atribuir a eles a visão israelense sobre o assunto. E por isso está claramente tendencioso contra o ponto de vista israelense, que também é compartilhado por muitos americanos, entendo. Então, não estou dizendo que está incorreto, não estou dizendo que não houve genocídio em Gaza, estou apenas dizendo isso. É um artigo, obviamente, tendencioso, e isso já é tendencioso desde o próprio título. Porque muitas pessoas contestam a ideia de que houve, de fato, o que propriamente se chama de genocídio em Gaza. Aaron, agora, eles estão usando fontes primárias para essa descrição específica? De onde eles estão tirando essa informação? E qual seria uma forma melhor de abordar isso? Aaron. Joerer, bem, eles provavelmente se referem a algumas fontes primárias, no sentido de que estão atribuindo opiniões às pessoas que as possuem. Mas eles tendem, por política, a usar fontes secundárias. Então, ao invés de apontar diretamente para uma cópia de um discurso da ONU ou onde quer que a opinião tenha sido publicada, eles vão citar uma matéria do New York Times ou algo assim. Então, eles preferem fontes secundárias porque, eu suponho, elas são mais cuidadosamente verificadas do que a original. Na verdade, muito problemático, mas podemos ler aqui se você quiser. Claro. Diz que o genocídio de Gaza ocorre com destruição intencional do povo palestino na faixa de Gaza por Israel durante a Guerra de Gaza. Isso inclui assassinatos em massa, fome, danos físicos e mentais, prevenção de nascimentos. Outros atos incluem muitas outras coisas terríveis. Certo, então quero dizer, apenas olhe para a primeira frase ali. O genocídio em Gaza é a destruição contínua, intencional e sistemática do povo palestino. Então não diz que é uma hipótese ou que é uma opinião amplamente aceita ou algo assim. Está falando sobre a própria coisa que realmente existe. É um genocídio e envolveu a destruição contínua, intencional e sistemática de pessoas na faixa de Gaza. O povo palestino. Se realmente fosse um genocídio, então eu certamente seria contra. Mas agora estou falando sobre se tal afirmação é neutra no contexto de uma enciclopédia e não, claramente não é neutra, porque há pessoas envolvidas, na verdade muitas delas, que discordam disso. Agora vejo qual seria uma forma de enquadrar isso de maneira mais neutra. Aaron, algo assim. O bombardeio de Gaza é representado pelos palestinos e seus muitos aliados como um genocídio e como parte de uma campanha de guerra pelos israelenses. Eu vejo algo assim. Entendi. E então, se esse é o ponto, e depois talvez o ponto de refutação, seria essa a ideia de que você tem o ponto do genocídio e depois segue em frente? O Estado de Israel ou o governo israelense disse que é um esforço de guerra em andamento para mostrar ambos os lados. Essa é a ideia? Bem, e se você quisesse dizer que o tema propriamente deveria ser a própria noção de que houve um genocídio em Gaza, então o que você diria é a acusação de genocídio em Gaza, ou algo assim. Em outras palavras, haveria algum tipo de mecanismo de distanciamento usado no próprio título e, claro, na primeira frase. Aaron, entendi, ok. Então, a ideia é que um artigo realmente imparcial, que seja neutro, não toma partido. Ele permite que o leitor forme sua própria opinião. Essa é a ideia geral. A grande vantagem, a grande virtude da neutralidade é que
ahm, ela respeita, en- a autonomia individual da pessoa. Você pode pensar o que quiser, decidir o que quiser. Muitas pessoas no mundo não gostam disso. Sim, idealmente todos pensam por si mesmos, mas estou curioso sobre qual é o limite para algum tipo de sanção legal, certo? Como no caso específico de um assassino é condenado por matar alguém, mas ele manteve sua inocência o tempo todo. Então o artigo diz o suposto assassino, mesmo esse assassino estando na prisão, mas após uma ação legal e condenação em tribunal, isso não se aplica mais? Aaron, eu não sei qual é a política da Wikipédia agora, mas costumava ser algo de que eu gostava, que é o seguinte: assim que houver uma condenação, então a pessoa pode ser chamada de assassino, mas, claro, você também gostaria de dizer, se a pessoa mantém sua inocência, que sim, algo nesse sentido. Entendi. Então pegue, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, certo? Ou tipo, o Terceiro Reich. Por causa dos julgamentos de Nuremberg, essas pessoas seriam vistas como criminosos de guerra dentro do Terceiro Reich, cometendo atrocidades por causa dos julgamentos de Nuremberg? Então a abordagem seria mais no sentido de tipo, sim, isso é menos neutro. Arão, eu suponho. E vamos colocar dessa forma. Quando você realmente começa a levar a neutralidade a sério, então perguntas como a que você fez, bem, foi um tribunal devidamente constituído? Quer dizer, eu acho que sim, mas ahm, nem todos devem achar isso. Isso tem alguma influência na aplicação da política de neutralidade? Bem, todas essas coisas precisam ser debatidas, e não estou dizendo que são óbvias ou simples. As pessoas podem ter divergências de boa-fé sobre como resolver esses problemas, mas algo como aquele artigo sobre o genocídio em Gaza simplesmente não pode ser justificado. Por uma razão muito simples e direta, que as pessoas envolvidas e muitas outras de fora estão discordando da descrição, certo? Então, eu realmente quero reconhecer que não é fácil, claro, certo? Mas existem exemplos mais claros e exemplos menos claros, e este é um dos exemplos mais claros. Tão claro, na verdade, que o próprio Jimmy Wales comentou na página de discussão desse artigo em particular e disse que ele é tendencioso. E eu respondi dizendo, bem, aqui está algo em que realmente concordamos, e muita gente ficou revoltada com isso, porque a Wikipédia tende a adotar, como eu disse, uma postura meio progressista, e tirando alguns progressistas judeus, eles tendem a ser muito pró-Palestina em qualquer questão relacionada à guerra. E isso se manifesta nos artigos da Wikipédia. Aaron. Então, com esse artigo especificamente, qual seria o padrão de informação ou o padrão de conhecimento? Talvez isso justificasse esse artigo? Seria algum tipo de tribunal militar contra os atores do conflito? Seria um consenso da ONU e de outros órgãos de governança global? Como isso seria? Veja, isso é difícil porque aqui estamos falando sobre o direito das nações, não sobre o direito penal, que é bem diferente. Tribunais internacionais nunca foram considerados pelos filósofos do direito como exatamente a mesma coisa que outros tipos de tribunais comuns. E isso realmente afeta a maneira como as pessoas escrevem livros de história. Ou pelo menos pode, se alguém de boa fé, que está em boa posição em outros aspectos no cenário global, tiver uma outra opinião. Isso tende a afetar como isso é relatado, mas agora estamos falando apenas de tradições, de como as coisas são relatadas, e não estamos realmente falando sobre a questão em si.
Então, quero dizer, se você perguntar a minha opinião, o fato de que algumas organizações internacionais são contra o bombardeio de Gaza, nem todas elas, inclusive, mas ahm, tanto que chegam a chamar isso de genocídio, então isso por si só ah, não significa que elas estão ah, afirmando um fato. Quando você está falando sobre geopolítica em geral, é meio importante permanecer neutro em qualquer tipo de ahm, ah, trabalho de referência. Eu acho. Bem, acho que é isso. Minha preocupação é estar de novo. Não conheço todos os conflitos geopolíticos judaicos, mas eu presumiria que a maioria das nações e a maioria dos governos agem de forma que realmente não acham que estão cometendo qualquer tipo de genocídio em qualquer capacidade ao longo da história. Eu não acho que os sérvios achavam que estavam cometendo um genocídio, nem os turcos. Sabe o que quero dizer? Não conheço nenhuma nação que todos nós diríamos, ah, bem, tecnicamente aquilo foi um genocídio. Acredito que nenhuma nação diria, historicamente, era isso que estávamos fazendo. Acho que diriam, não, estávamos protegendo a fronteira ou cuidando dos nossos cidadãos e grupo étnico. E eles denunciariam isso, essa forma de enquadrar. Então, em que ponto? Porque se for esse o caso, então nunca houve um genocídio, essa seria a minha preocupação. Bem, você não aprenderia isso em uma enciclopédia neutra, certo? Porque isso seria algo muito, muito opinativo, não seria? Entendi, sim, você iria para o artigo sobre os vários supostos genocídios, e talvez nenhum dos artigos fosse chamado de genocídio se ainda fossem controversos. Uhum. Right? No entanto, uma das primeiras coisas que você aprenderia, como é o caso em um artigo sobre o chamado genocídio de Gaza, é que, sim, muitas pessoas no cenário mundial acham que realmente é um genocídio. É realmente importante saber disso hoje em dia, na verdade. A noção de neutralidade é que o recurso não toma a decisão por você. Esse é o ponto principal. Aaron Ross. Então, quais são as maneiras que as pessoas, individualmente, podem tentar se proteger da forma como os artigos são apresentados, que poderiam levá-las a acreditar em uma coisa ou outra? E talvez isso possa se transformar nas suas teses sobre como a própria plataforma pode permanecer mais neutra. Quero começar pelo aspecto individual, pois me parece o mais fortalecedor. Sim, então o que estamos falando é algo chamado de metodologia, até mesmo método de estudo ou epistemologia, até certo ponto. Mas epistemologia diz respeito às definições reais de conhecimento, crença justificada e coisas assim, enquanto que a metodologia diz respeito aos procedimentos reais que você segue e as regras que você aplica. Então é uma pergunta difícil, sabe? Você tem que ler muitas fontes diferentes, por exemplo, só ler o texto indicado geralmente não é suficiente. Quando você está falando sobre tópicos geopolíticos difíceis e controversos, ou temas de religião, ou qualquer outro tipo de coisa desse tipo sobre a qual você está tentando evitar viés, então Então, obviamente, é importante encontrar os melhores representantes de vários lados. Tente obter várias opiniões diferentes, opiniões aleatórias mesmo, é o que eu tentei fazer. E então você forma a sua própria noção do panorama, e aí é simplesmente uma questão de ir e explorar sistematicamente. Sim, e voltando ao ponto, então, sobre um artigo de enciclopédia neutro, isso funciona para você de antemão? Esse é meio que o charme da neutralidade. É por isso que a gente realmente aprecia e até sente gratidão por um jornalista que aborda um tema que normalmente é só uma questão de
discórdia. E elas geralmente tomam partido, seja de forma explícita ou implícita, mas alguém que realmente tenta, como você disse, fortalecer os argumentos dos dois lados, faz um trabalho difícil e importante que as pessoas gostam de ter diante delas. Entendi. Então, tentar agregar o máximo de perspectivas diferentes possível sobre um determinado assunto e talvez começar com uma descrição mais enciclopédica que te dá, mais ou menos, os fatos de ambos os lados. E depois ir para perspectivas mais tendenciosas de um lado ou de outro para formar uma opinião. Aaron, sim, assumindo que a fonte da enciclopédia seja razoavelmente neutra, ou pelo menos represente o campo, porque às vezes todo o campo é tendencioso. E você precisa considerar coisas que são vistas como marginais ou alternativas, se quiser ter uma ideia realmente ampla do que está acontecendo em um campo. Aaron Powell agora, o que a plataforma pode fazer para sustentar e manter esses valores de neutralidade? O que uma plataforma pode fazer? Bem, quero dizer, basicamente escrever artigos neutros. Se sua pergunta é como ela pode organizar as pessoas para isso, aí já é outra questão. Acho que sim. Como a Wikipédia agora, de acordo com suas teses, pode tentar manter isso? Aaron Barrett, bem, então estamos basicamente entrando nas 4 primeiras teses. Posso passar por elas rapidamente. Sim, Por favor, pode ser útil mostrá-las. sim, seria uma boa ideia mostrá-las. Ok. Certo? Então, primeiro, esses são só os títulos, claro, mas isso já é suficiente para mim. O principal é eliminar a decisão por consenso. Aqui, a ideia é que os wikipedistas têm essa prática infeliz de fingir que depois que um tópico foi discutido o suficiente, eles chegaram a uma decisão. Isso deveria ser chamado de visão consensual, quando muitas vezes não é assim. Um lado perde, o outro lado ganha e se eles estão apenas adotando o lado vencedor, isso não faz do lado vencedor a visão consensual. Então, tudo o que estou dizendo é que, em nome da neutralidade, parem de chamar esse procedimento de tomada de decisão de consenso, porque não é isso que ele é. Você tem um exemplo de como isso poderia ser feito ou de como isso já foi feito? Bem, vamos ver. Eu sei que provavelmente há muitos exemplos, mas acho que exemplos ajudam a entender. Essencialmente, sempre que a Wikipédia tem um debate sobre qualquer assunto, ela passa por um processo de discussão, às vezes a resolução de disputas e assim por diante, e muitas vezes o que acontece em algum momento é que há uma espécie de votação. Eles dizem que não é para ser democrático, não é democrático, mas até certo ponto é sim. Eles não costumam contar os votos, mas a votação geralmente é fortemente inclinada para um lado. E quando isso acontece, eles dizem que esse é o consenso. Às vezes, porém, quando há essa votação, algum administrador ou alguém muito distinto, sabe, um editor veterano da Wikipédia intervém e anula todo o procedimento e diz sim. Isso, obviamente, não está de acordo com nossa política, então vou encerrar isso agora. Eles fazem esse tipo de coisa com bastante frequência, simplesmente encerrando discussões, inclusive encerrando esse tipo de votação. Sabemos quem são essas pessoas? Você disse que são meio anônimos. Bem, agora estamos pulando para a tese 6. Ok, não quero pular longe demais. Sim, ok. Então, o segundo é permitir artigos concorrentes. Eu já expliquei essa ideia sobre GASP, o framework GASP. Novamente, globalista, acadêmico, secular, progressista. Agora, se a Wikipédia continuar a
E, novamente, isso decorre das próprias políticas que eles têm agora, especialmente se você olhar para certos ensaios comumente citados, como eles chamam na Wikipédia. É muito claro que eles têm essa estrutura e que ela está em operação. E quanto a todas as outras pessoas que discordam de algum aspecto disso, há um artigo, por exemplo, sobre Yahvé, que é o nome do meu Deus, é o nome do Deus cristão e o nome do Deus judeu. É o nome que é traduzido como o Senhor na Bíblia. E o artigo na Wikipédia sobre Yahvé, esse é o título do artigo, Yahvé, nada mais diz que Yahvé foi no passado o chefe de um panteão de antigos. Eu não sei deuses israelitas, ou talvez eles digam cananeus, acho que talvez cananeus, e Bem, primeiro de tudo, isso é muito especulativo, certo? Então, nós não sabemos disso com certeza. Isso é amplamente acreditado, especialmente por estudiosos seculares da Bíblia. Arão Barrett entendi então sim do jeito que está escrito aqui. Yahvé era uma antiga divindade semítica do clima e da guerra no sudeste do antigo Levante e o Deus nacional dos reinos da Idade do Ferro de Israel e Judá. Isso é interessante porque eu mesmo cresci como católico, certo? Eu lia o Antigo Testamento, eu lia o tetragrama de Yahvé. Você pensaria, tudo bem, este é o Deus dos israelitas. Pelo que entendo, a visão secular é que este é um Deus do deserto e da guerra. E isso parece estar em desacordo com a crença religiosa sobre quem é Yahvé. Posso ver que a forma como isso é apresentado deixa claro se você está debatendo sobre a natureza de Yahvé. Alguém poderia mostrar isso e dizer, esse é um deus da guerra. Não é diferente de Ra ou algum tipo de deus nórdico ou algo assim. Entendo que isso pode gerar conflito com quem acredita que existe apenas um deus verdadeiro. Arão Júnior, e a questão é que essa divindade, então, foi meio que forçada a servir e transformada no único Deus, o Deus Criador, mas esse processo demorou muito para acontecer. Enquanto que se você realmente perguntar para cristãos e judeus crentes, e até mesmo muçulmanos, eles vão te dizer que não. Na verdade, Deus deu seu nome a Moisés, certo? E seu nome foi pelo menos usado no livro do Gênesis. É usado em toda a Torá. Nos primeiros 5 livros da Bíblia. E estes, novamente, segundo uma visão confessional tradicional, foram escritos por Moisés. E quem realmente falou com Deus? E é daí que vem o nome, o tetragrama, como você disse. E não desse jeito. Então isso só mostra uma visão e simplesmente ignora a visão religiosa. Agora, não estou dizendo que a visão religiosa está correta e que ela deve ser apresentada na voz da Wiki, mas isso não deveria ser afirmado na voz da Wiki. Essa visão que está apresentada aqui deveria estar no 2º ou 3º parágrafo e ser atribuída aos seus autores. Entendi, certo. Acadêmicos seculares vão dizer que Yahvé era uma divindade do deserto e tal, mas entre judeus e cristãos, Yahvé é o Deus dos antigos israelitas. Sim, e vou te dizer, esse artigo não é totalmente desprovido de valor, porque ele mostra o que pessoas assim pensam, certo? Mas o fato de ele só te mostrar isso significa que ele é tendencioso a favor do que eles pensam. Entendi, sim, isso faz sentido, isso faz sentido. Eu percebo que a sutileza da forma como é apresentado pode realmente levar as pessoas a acreditarem em uma coisa ou outra, certo, quando não é tão claro quanto o seu argumento. Então a segunda tese permite. Artigos concorrentes diriam, ok, veja, se a Wikipédia está decidida a ter esse artigo em particular, então você deveria declarar que isso está de acordo com o framework GASP, certo? E outros frameworks deveriam ser permitidos. E, portanto, um framework cristão talvez seria um framework católico e um framework protestante.
Quem sabe onde as linhas serão traçadas e se as pessoas poderão criar seus próprios frameworks, talvez um alienígena ou algo assim. E, claro, se um artigo não for bem avaliado por ninguém, então ele nem deveria entrar no espaço principal. Como é chamado na Wikipédia, não deveria ser mostrado ao público facilmente de qualquer forma. Então a ideia é que possam existir múltiplos artigos concorrentes sobre o mesmo tema, então vários artigos diferentes sobre Yahweh, por exemplo, ou sobre a violência em Gaza. Entendi. Posso te fazer uma pergunta especificamente sobre isso? Então, eu ouvi uma crítica ao centrismo em geral, que é que ele dá o mesmo peso para duas ideias quando uma delas merece bem menos. Isso está completamente errado. As pessoas são centristas, os artigos não são centristas, certo? Então, as pessoas são objetivas. As pessoas costumam ser tendenciosas para um lado ou outro, ou seja, já têm opinião formada. Os artigos podem ser tendenciosos ou neutros. Se são neutros, não são centristas. Eles são neutros. Centrista, na verdade, é uma opinião diferente, né? Entendi. Se você realmente vai adotar uma posição centrista, expressar uma visão centrista em um artigo, então você está expressando uma opinião. Entendi. Ok, talvez eu ache que isso faz sentido. Fico curioso, qual seria o limite para isso? Então, 11 de setembro, certo? Na minha opinião, como americano, isso foi um ataque terrorista cometido, claro, por radicais da Al-Qaeda. Ok. Deveria haver uma entrada concorrente na Wikipédia para o lado da Al-Qaeda? Esse era o combatente da liberdade realizando um ato de guerra contra a interferência americana no Oriente Médio? Por que não? Esses dois artigos podem fazer as pessoas acreditarem nisso? Na verdade, há dois lados bons nisso. Ou você acha que eles são idiotas? Eu suponho. Quer dizer, estou sendo um pouco irreverente, claro, né? Mas a gente esperaria que em um ambiente de mídia em que a neutralidade fosse mais bem compreendida e praticada, não se chegaria a essa conclusão, certo? Então, na verdade, você pode ir e aprender online com recursos disponíveis na internet. Isso exige um pouco, na verdade, bastante pesquisa e encontrar diferentes pontos de vista concorrentes, sabe? Pontos de vista sobre as coisas. Claro, com a IA, isso está ficando cada vez mais fácil. Eles realmente vão conseguir fazer essa pesquisa por nós. Ainda não são muito bons nisso, mas vão melhorar, tenho certeza. No entanto, se você fosse criar um recurso de enciclopédia que respeitasse todos os pontos de vista por política, não porque todos sejam moralmente iguais, então alguém poderia aprender muito. Acho que seria francamente fascinante ter um conjunto de artigos sobre diferentes temas religiosos, escritos a partir de diferentes pontos de vista religiosos. Então, artigos sobre Deus, sobre salvação, sobre a vida após a morte ou qualquer outro assunto. A partir de diferentes perspectivas, acho importante, mais uma vez, distinguir entre um viés e uma perspectiva. Acho que é possível um artigo ser escrito sobre Deus a partir de uma perspectiva hindu, por exemplo, que ainda assim é bastante neutro do ponto de vista deles, se você entende o que quero dizer. Enquanto que, se você simplesmente ler um texto de propaganda hindu sobre Deus, aí você simplesmente estaria, quero dizer, ainda assim você aprende o que os hindus pensam, certo? Mas o estilo de escrita seria diferente, a abordagem dos temas, o contexto, as visões em contraste umas com as outras não estariam presentes, e assim por diante. E tudo isso é importante se você realmente está tentando aprender sobre diferentes pontos de vista, certo? Sim, eu consigo ver isso de uma perspectiva teológica ou quase como um tipo de estrutura hipotética. Mas acho que quando isso chega a eventos concretos, onde as pessoas têm sentimentos muito fortes sobre eles, esse tipo de multiplicidade de opiniões,
Eu consigo ver como isso pode ser ofensivo. Acredito que, buscando neutralidade, é preciso aceitar que alguns se ofendam com a apresentação de certos artigos. Aaron, infelizmente, há muitas pessoas no mundo que são tão mente fechada em relação a assuntos com os quais discordam. Elas simplesmente não querem dar nenhum apoio, não querem admitir o uso de qualquer recurso público para compartilhar opiniões com as quais discordam. Uhum. Então, sim, sabe, a visão israelense sobre o genocídio em Gaza, se quisermos chamar assim, é simplesmente ofensiva, extremamente ofensiva para os palestinos e muitos de seus apoiadores progressistas. Tudo bem, quero dizer, não estou dizendo que eles estão errados em se sentirem ofendidos, mas acho que estão errados em não permitir que o outro lado fale. Right? Então, na verdade, eu digo que neutralidade e liberdade de expressão estão muito próximas, elas se apoiam mutuamente e uma sociedade que perdeu a neutralidade está em risco de perder também a liberdade de expressão, seu compromisso com a liberdade de expressão. Aaron, acho que esse é um bom ponto. Quero dizer, eu sempre tive a perspectiva de que acho que foi Aquino quem disse isso. Que a verdade não teme interrogatório, que, sabe, seja lá qual for a verdade, ela pode ser, de certa forma, examinada e atacada. Mas porque é a verdade, no sentido de verdade com V maiúsculo, se é que existe algo assim, ela vai resistir a esses ataques. E isso. Eu espero que os seres humanos, com a capacidade de raciocinar e aplicar, de certa forma, os princípios da lógica, possam acessar todas as informações sem censura e chegar a conclusões parecidas. Aaron, eu adoro isso. Essa é a minha esperança. Reconheço que as pessoas são ocupadas, têm empregos e nem sempre tempo para analisar todos os artigos. E talvez pessoas diferentes tenham habilidades de raciocínio lógico diferentes, especialmente quando tudo está envolto em emoção. Meu medo é que as pessoas vejam a totalidade das informações e tirem conclusões inadequadas. Acredito que deposito muita fé, como faço, na capacidade das pessoas de raciocinar ao receber todas as informações. Mas eu reconheço que há muitas pessoas, especialmente no cenário global, que olham para os seres humanos com uma visão bastante cínica. Eles conseguem raciocinar sozinhos, não precisam que pensem por eles. Sim, com certeza. Qual é o terceiro aqui? Então, abola as listas negras de fontes. Tem-se falado muito sobre esse aqui. Ultimamente, eu não sei se precisamos entrar em muitos detalhes, mas é chocante para quem nunca ouviu falar sobre isso. Então, a Wikipédia tem uma página chamada Página de Fontes Perenes, que é uma lista de várias e várias fontes de mídia, como The New York Times, The Washington Post, BBC, Le Monde, Der Spiegel. Todas elas estão lá e são codificadas por cores. Então, aquelas que podem ser usadas na Wikipédia como fontes sem atribuição, exceto, claro, nas notas de rodapé, estão liberadas, e as que acabei de citar todas estão liberadas, claro. Depois, há algumas que têm um fundo amarelo. As que são amarelas são... você pode citá-las, mas é melhor citar outra no lugar. Sim, então repositórios acadêmicos podem ser citados, artigos em serviços de pré-publicação podem ser citados, mas de modo geral, você deve tentar encontrar algo que não seja, e então os vermelhos geralmente estão fora dos limites, pelo menos. Você deve atribuir apenas opiniões a eles, e geralmente o que acontece é que eles não podem ser usados na Wikipédia de forma alguma. Na verdade, isso é verdade. A maioria dos amarelos também. Na prática... O que eu entendo porque isso foi instituído, eu consigo compreender o motivo pelo qual isso foi feito. Eu suponho. Trevor, se você não quiser necessariamente publicar propaganda patrocinada pelo Estado, você pode ter um aparato de mídia que funcione apenas para mentir em nome de um governo. Isso, então, é colocado em prática. E se o artigo for sobre a propaganda patrocinada pelo Estado?
E se você estiver escrevendo um artigo sobre uma guerra na qual esse estado é um participante? E aí? Na verdade, é muito importante que você consiga relatar qual é a propaganda deles, porque isso faz parte da história, com certeza. A maioria das coisas que eles colocam na lista negra, se você olhar a lista, é ou conservadora ou é algo marginal. De alguma outra forma, é considerado marginal. Mas na Wikipédia, basicamente tudo que é conservador é considerado marginal. A não ser que seja. ahm, a não ser que seja explicitamente do establishment, mas mesmo assim, sabe, a National Review é marcada como amarela, se não me engano. Uhum. E é do establishment, como eles veem, entendi. Então, realmente parece haver algo, mas outros como, seja lá o que for, o Federalista, o um, Epoch Times, o Breitbart, todos esses estão na lista vermelha aqui, ou tem outra categoria, cinza, o que significa que eles nem podem ser vinculados. O software vai impedir você de criar links para eles. Então, mesmo em um artigo que seja, acho que sobre o Breitbart, não tenho certeza, interessante, talvez eles tenham uma exceção, não sei como isso funciona. Interessante, acho. Fico curioso. Como impedir alguém de mentir? Por exemplo, suponha que eu tivesse uma página na Wikipédia, mesmo sem ter. E há uma longa seção sobre como eu sou satanista e alguma pessoa é uma má influência só, sabe? Estou usando isso como um exemplo meio bobo. Fizeram um artigo, criaram um site, publicaram e afirmaram que Mark é satanista por frequentar reuniões satânicas. Tudo isso é mentira. Agora isso virou uma entrada na minha Wikipédia só porque alguém mal intencionado quis me rotular como satanista, por exemplo, certo? Essa visão deveria ser considerada mesmo estando totalmente errada? Acho que você precisa ter algumas políticas sensatas sobre coisas assim. Não estou dizendo que você deve simplesmente abrir as portas para qualquer fonte, seja qual for. Então, certamente sou a favor de considerar questões de credibilidade. Entendi, ok, acho que isso é verdade. Eu realmente acho, por outro lado, que se a pessoa tem muitos seguidores e fez essa acusação, pode haver motivos para incluí-la. Realmente depende. Veja, esse é quase um caso limite, entende? Imagina uma situação em que sabe, a enorme preponderância das evidências é de que você não é satanista, certo? Ok, e é só esse cara que está dizendo que você é. E talvez seja Alex Jones, por exemplo, certo? E ele é o único que diz isso. Isso deveria ser incluído? Talvez eu realmente teria que pensar muito sobre essa. Então, existem casos extremos. Isso é justo? Uso o caso extremo para ilustrar o ponto e levantar a questão, levando ao extremo. De qualquer forma. Então, minha proposta razoável, todas as minhas propostas nas 9 teses são extremamente razoáveis. Não há nada particularmente extravagante em nenhuma delas, exceto para os wikipedistas, porque eles realmente são muito presos aos seus próprios métodos, mas para todo o resto das pessoas elas fazem muito sentido. E então aqui eu estou simplesmente dizendo, acabem com as listas negras, ok? Então, eliminem a página de fontes perenes. Isso começou como um ensaio, se não me engano, então deveria ser transformado em uma subpágina da pessoa que o criou. E então você simplesmente diz que se houver uma fonte que não seja apoiada, que é considerada por muitos wikipedistas como não confiável e assim por diante. Então, quando há uma afirmação feita em uma fonte desse tipo, dependendo das circunstâncias, ela pode ser feita, mas tem que ser atribuída à fonte. E o outro lado, obviamente, deve ter a oportunidade de responder com suas próprias fontes, se necessário. Vejo a quarta aqui. Esta é a política original de neutralidade sobre a qual acho que já falamos.
que é sobre o que temos falado. Então, realmente não acho necessário entrar em mais detalhes sobre isso. Mas esse artigo em particular, cada um desses tem um artigo ao qual está vinculado. Esse artigo em particular é bom como uma espécie de introdução às questões. Certo? Então, número 5, revogar e ignorar todas as regras. Então, tem. Nas primeiras semanas da Wikipédia, havia muitas pessoas que eram tipo tímidas e não ousadas o suficiente para fazer edições, o que você realmente precisa ser se for trabalhar na Wiki. Então eu ficava encorajando eles dizendo, sejam ousados ao atualizar as páginas e tudo mais. Outra coisa que disse foi, ignorem todas as regras. Se as regras te deixam nervoso e sem vontade de participar da Wiki, então ignore-as e siga em frente com o que você quer fazer. Essa é basicamente a redação original e toda a ideia é uma expressão irônica de nossa boa fé. Confie nas pessoas para fazerem as coisas certas, mais ou menos. E se elas realmente passarem dos limites de alguma forma, não vamos ficar muito chateados com isso, pelo menos não de imediato. Então era uma forma de dar as boas-vindas aos novatos, agora eu entendo. Na verdade, é usado por pessoas que fazem parte do sistema. E às vezes é usado simplesmente na falta de um argumento melhor, ou quando nem existe um argumento disponível. É como, vocês sabem do que estou falando, esse tipo de coisa não pode continuar. Ignorem todas as regras. Entendi. Então realmente não tem mais um uso legítimo. Eu meio que gostaria que os wikipedistas fossem muito mais receptivos com pessoas novas e realmente fossem, que não expulsassem eles tão rapidamente. Criando um ambiente aberto onde as pessoas desejam contribuir com novas informações. Bem colocado, e isso na verdade é a tese 8 e bloqueio indefinido. De qualquer forma, está relacionado a isso. Na verdade, não quero avançar. Então estou simplesmente dizendo, eu inventei essa regra, eu criei essa regra, vamos nos livrar dela. Certo? Número 6. Não sei se você quer continuar passando por todas as regras, ou... Sim, quero dizer, estou gostando disso. Eu realmente estou. Acho que a maioria das pessoas concordaria bastante com isso. Tipo, sim, a gente deveria saber quem são as pessoas que estão editando isso, como em qualquer tipo de jornal ou qualquer tipo de fonte de mídia, certo? Se estou lendo um artigo e reconheço o autor por já ter lido outros textos dele, isso me influencia ou indica seu viés implícito. Assim, pelo menos entendo por que escrevem isso ou de onde vem a informação. Certo. Mas não estou dizendo que isso é verdade para todos os wikipedistas, só estou dizendo que há alguns wikipedistas que são confiáveis o suficiente, que receberam certos direitos no sistema. Então, o comitê de arbitragem, os burocratas e os usuários tchecos são 3. Eu não sei se eles são necessariamente os grupos mais poderosos, mas de certa forma representam algumas das pessoas mais poderosas. Na Wikipédia, há 62 pessoas que estão em um ou mais desses grupos atualmente, e dessas, 85% são anônimas. Isso é estranho. Como isso é possível? Nós nem sabemos quem eles são, e eles basicamente estão liderando a Wikipédia. Há resistência aqui? Alguém discorda de você? Sim, você quer dizer a Wikipédia? Bem, imagino que esses 62 discordariam, mas a maioria das outras pessoas discorda. Você recebe resistência? Parece que sim. Há muita resistência, sim. Qual é o argumento mais forte, o Steelman, para apoiar o envolvimento deles? O que eles dizem é simplesmente que isso coloca os editores em grande perigo. Você não sabe que já houve alguém que foi ameaçado uma vez? E, claro, já houve pessoas que realmente foram agredidas. Sinto muito que isso tenha acontecido com muitos jornalistas também. Right?
Eu acho. O importante aqui, porém, não é tornar todos os editores anônimos, mas sim tornar anônimos aqueles que realmente têm um motivo para serem anônimos. Aaron Trevor Barrett, ou dar uma justificativa para o motivo pelo qual essa pessoa especificamente é anônima? Talvez sim, sim. Não há necessidade de toda a liderança, especialmente da Wikipédia em inglês, ser anônima. E, na verdade, é muito importante que alguém possa assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo, porque a Wikipédia se tornou uma máquina de difamação. Eu consigo entender o caso de alguém vivendo em algum tipo de regime totalitário, onde qualquer tipo de crítica ao líder pode levar à morte. Essa pessoa, se estiver buscando fontes e escrevendo sobre um líder de uma forma potencialmente negativa, ao tentar incluir tudo o que eles fizeram ou são, essa pessoa corre risco de morrer. Então, nesse caso, eu consigo ver um benefício para essa pessoa em permanecer anônima. Claro, eu acho que depende de muitas coisas. Vamos colocar dessa forma, vamos supor que houvesse algum wikipedista que por acaso fosse realmente influente. Então a pessoa se chamava algo como minha proposta é adotada, e como a pessoa era um burocrata, portanto ele teve que revelar seu nome. Ele concordou. E então, depois disso, ele se tornou uma figura extremamente influente, como uma personalidade da mídia que é seguida e tudo mais. Quando ele opinava na Wikipédia, as pessoas ouviam. Consigo imaginar isso acontecendo. E então, claro, há ameaças de morte, certo? Bem, a Wikipédia deveria então fornecer segurança para essa pessoa? Sim, deveriam. É tão importante assim. Eu acho que deveriam. Eles têm dinheiro para isso, na verdade, estão arrecadando 200 milhões de dólares e se fosse necessário, tenho certeza de que o dinheiro seria encontrado para esse fim. Mas quero dizer, obviamente, esse não é o caso da maioria dos jornalistas, certo? Mas temos que reconhecer que essas pessoas são poderosas. É ridículo supor que só porque eles usam esses apelidos meio bobos de gamer dos anos 90, certo? Isso. Portanto, eles são apenas estudantes universitários sem poder ou algo assim, sabe? Pessoas que vivem no porão, certo? Provavelmente eles estão sendo pagos pela, sabe, Microsoft, ou sabe, Alemanha, ou a CIA, ou seja lá quem for. Certo? Isso é interessante, sim. Você até mencionou, acho que na sua conversa com Tucker, que houve algumas entradas de Langley em um certo momento. E provavelmente descobriram. Em 2007, pelo Wikiscanner, certo? Isso nem é, sabe, isso não é teoria da conspiração. Langley, obviamente, sendo a sede da CIA, certo? Que a própria CIA, como uma operação de inteligência, está meio que mudando a narrativa e alterando fatos sobre artigos específicos. Sim. Para mim, tudo bem, faz sentido. Imagino que toda agência de inteligência seja assim. Não está fazendo seu trabalho se não fizer isso, eu acho, certo? Esse é meio que o princípio da guerra e da espionagem. No século XXI, na verdade. Então, o motivo pelo qual eu digo isso, as agências de inteligência estão editando a Wikipédia, não tem nada a ver com alguma teoria da conspiração maluca, é simplesmente um forte raciocínio indutivo, sabe? É o que você sabe, nós sabemos. Nós sabemos que eles fazem o que podem para, de certa forma, gerenciar certos pontos da opinião pública, é isso que eles fazem. Agora, você pode olhar os livros deles, eles dizem, então, certo, e ok, por que eles não usariam a Wikipédia para fazer isso? Porque a Wikipédia é uma das fontes de mídia mais influentes atualmente. E eles deveriam ter sua própria página, talvez, ou deveriam ter a capacidade de continuar editando.
Ah, quem vai impedi-los? Quero dizer, talvez eles realmente não devessem, de certa forma. Digo, se pudéssemos identificá-los, então sim, eu diria, sim, vamos tirar todos os espiões de todos os lugares. Parece difícil, já que o objetivo do espião é ninguém saber quem ele é. Sim, sim. Então eu posso entender a nobreza e o desejo de querer erradicar qualquer tipo de inteligência estrangeira para mudar isso. Para mim, é como se eu estivesse resignado e talvez nihilista. Acho que isso é inevitável nas plataformas. Enquanto houver possibilidade de edição, agentes estrangeiros ou internos com agendas de espionagem vão agir assim. Aaron, eu acho que a maneira de combater isso é exigir uma liderança identificada, certo? Não deixe que operem nas sombras. Hum. Right. As pessoas que têm mais responsabilidade deveriam ser obrigadas a assumir responsabilidade no mundo real. Percebo que é melhor avançar logo nessas questões. Permitir que o público avalie os artigos é uma forma de deixar a sabedoria coletiva decidir se as coisas são boas ou não. Bem, não necessariamente deixar que eles decidam. As pessoas ainda podem decidir por si mesmas, mas a ideia é que você faria isso. Na verdade, eu acho que um bom lugar para começar seria com um LLM que foi treinado para ser perfeitamente neutro, certo? E claro, as pessoas podem criar e adotar uma versão gratuita de um LLM. E então negociar exatamente como os prompts devem ser e esse tipo de coisa. E então, sim, aí a avaliação seria razoavelmente útil. Acho que não vou entrar em detalhes sobre o porquê penso assim, mas eu testei. Faz sentido. Bloqueio indefinido. Isso eu acho parecido com um dos outros pontos, sabe? Não são usuários ou editores que basicamente foram banidos da plataforma por pensamento errado. Sim, muitas vezes esse é o motivo. Às vezes apenas xingam ou não gostam de alguém e dizem, tirem essa pessoa daqui e ela some para sempre. E sim, isso é um grande problema porque é uma forma de o círculo interno excluir pessoas de quem não gostam por não seguirem as regras. E então, a nona e última tese é um processo legislativo. Exatamente isso. Ao longo de sua história, a Wikipédia teve um método muito lento para fazer qualquer tipo de mudança. Houve mudanças, mas elas tendem a ser muito incrementais, então não houve nenhuma mudança realmente radical na Wikipédia, exceto por esse tipo de redefinição de palavras como neutralidade ou reconceituação das políticas sobre fontes confiáveis, esse tipo de coisa. Mas se você quisesse permitir múltiplos artigos concorrentes, por exemplo, realmente não existe uma boa maneira de ter essa discussão e adotá-la. Existe um zelo tão grande em manter o sistema atual. Seja o que for, qualquer pessoa que discorde disso acaba sendo meio que empurrada para fora ou sai com desgosto. E ter um processo legislativo permitiria muito mais criatividade, sabe? Poderíamos começar a considerar novas questões importantes. Propostas de reforma. Então eu coloquei isso por último, mas de certa forma, na verdade, isso vem primeiro. Se um processo legislativo fosse implementado, se houvesse uma assembleia editorial da Wikipédia, ou seja lá como fosse chamada, então seria realmente interessante de assistir. E eu posso imaginar esses tipos de legisladores de todo o mundo se reunindo, encontrando-se cara a cara e debatendo do jeito que os políticos fazem. Várias políticas, e presumivelmente eles representariam
os editores muito bem. Uma coisa que tornaria isso muito mais legítimo do que atualmente é isso. Novamente, não sabemos quantas pessoas estão por trás do ato de contas, certo? Pode ser apenas uma entidade controlando várias contas e realmente não há como saber. Vejo que tudo isso é muito interessante. Posso admitir que o desafio de entender e implementar políticas para capturar a totalidade do conhecimento humano é extremamente difícil. É mesmo. E quero dizer, até mesmo a filosofia da epistemologia, né, a filosofia do que é possível conhecer, do conhecimento e de onde ele vem, é desafiadora e tem sido debatida à exaustão. Mas eu realmente acho que o seu compromisso com a neutralidade é muito admirável. Acho que é uma posição mais difícil de sustentar em muitos aspectos e, no fim, depende de mim. Vejo isso parecido com o argumento da liberdade de expressão. Existem pessoas que são defensores radicais da liberdade de expressão que afirmam que, no mercado de ideias, tudo pode acontecer e as boas ideias prevalecem sobre as más. E que, no final das contas, com a plenitude de informações, as coisas boas vão acabar prevalecendo. E eu mantenho isso em um sentido teórico, onde eu penso, é assim que as coisas deveriam ser. Mas eu também vejo o outro lado, e entendo a preocupação de que talvez nem todas as pessoas sejam agentes racionais, e que nem sempre agimos com pura lógica e razão. E que as pessoas podem ser seduzidas por agendas muito malignas e ideias ruins por causa de suas predileções emocionais e da forma como elas sentem o mundo. E isso também pode ser assustador. Então eu reconheço o argumento contrário a isso, de que, sabe, as coisas precisam ser enquadradas de uma certa forma para conter qualquer tipo de ideologia. Sabe, acho que para evitar entrar em um território ruim, então eu não sei, estou em conflito. A beleza da neutralidade é justamente que essas reservas e até mesmo uma forte resistência podem ser expressas de forma simpática, junto com as opiniões que são tão ofensivas. Sim, vejo que é o caso, mas acredito que seu compromisso com a neutralidade é, na minha opinião, muito importante. E eu acho que, da maneira que, sabe, eu não me consideraria como, talvez como um... Considero a liberdade de expressão essencial nos Estados Unidos e me vejo como um absolutista nesse tema. Talvez não, mas eu valorizo as vozes absolutas da liberdade de expressão como, uma parte do direito dialético. E eu acho que o compromisso com a neutralidade é sim. Acho importante ter pessoas como você defendendo a informação completa dos dois lados. Bem, estou animado para ler seu livro, e se você tiver uma cópia antecipada que queira me enviar, eu ficaria feliz em ler. Provavelmente vou ler devagar ou talvez precise de um LLM para entender tudo, mas estou sempre aberto. Larry, muito obrigado por participar comigo. Eu realmente agradeço. Foi uma conversa fantástica. Agradeço por você compartilhar. Obrigado por me receber. Vamos repetir isso quando seu livro for lançado. Obrigado.